Olá, crianças! Olá, juniores! Olá, Detetive Júnior! Feliz domingo! Feliz dia do Senhor! Que alegria! É sempre uma alegria quando chega o domingo e a gente pode se encontrar aqui na nossa escolinha bíblica e aprender mais a respeito desse livro incrível que é a Palavra de Deus. Espero que você tenha passado aí uma semana muito feliz, muito abençoada, porque hoje, nós estamos aqui muito animados com a investigação de hoje. Como vocês sabem, nós estamos aqui, com força total, investigando essa série que se chama O Livro Super Legal. Já sabemos muita coisa sobre a Bíblia, sobre os livros da Bíblia, sobre as divisões dos livros da Bíblia, os seus autores, seus escritores. E por que Deus deixou essas mensagens, essas histórias aqui, registradas nesse livro aqui, esse livro tão abençoado que é a Palavra de Deus. E nos últimos domingos, nós estamos, investigando sobre o Novo Testamento. O Novo Testamento conta a história mais importante do mundo, que é a história da vinda de Jesus. Os livros de Mateus, Marcos, Lucas e João, que são os evangelhos, eles contam essas boas notícias da vinda de Jesus para ser o nosso Salvador. E no último encontro nós falamos a respeito do início da igreja, que está lá no livro de Atos. Atos é um livro histórico, detetive, que conta como a igreja foi se espalhando pelo mundo. Conta o trabalho dos discípulos de Jesus, os seus seguidores, para anunciar essa mensagem tão preciosa. E na investigação de hoje, vamos falar ainda um pouco mais sobre as igrejas, como é que elas se sustentaram, quem que foi que ajudou as igrejas nessa missão de espalhar essas boas notícias, hein? Então fique ligado na investigação de hoje. Antes de entrar na investigação de hoje, nós vamos aprender uma canção que fala sobre um dos personagens dessa investigação. Esse personagem, ele foi um seguidor de Jesus e ele teve um grande trabalho para escrever alguns livros da Bíblia, e ajudar também as igrejas que foram se formando ao longo do tempo. Então, vamos aprender essa canção e louvar ao Senhor. Lá se vai Saulo em seu cavalo, perseguindo os cristãos. Lá se vai Saulo em seu cavalo, perseguindo os cristãos. De uma luz clareou. Lá se vai Saulo em seu cavalo, perseguindo os cristãos. De uma luz clareou, do cavalo caiu. Lá se vai Saulo em seu cavalo, perseguindo os cristãos. De uma luz clareou, do cavalo caiu. Cego ele ficou. Lá se vai Saulo em seu cavalo, perseguindo os cristãos. De uma luz clareou, do cavalo caiu. Cego ele ficou, uma voz ele ouviu. Lá se vai Saulo em seu cavalo, perseguindo os cristãos. De uma luz clareou, do cavalo caiu. Cego ele ficou, uma voz ele ouviu. Cristo então lhe falou. Lá se vai Saulo em seu cavalo, perseguindo os cristãos. De uma luz clareou, do cavalo caiu. Cego ele ficou, uma voz ele ouviu. Cristo então lhe falou: porque tu me persegues? Lá se vai Saulo em seu cavalo, perseguindo os cristãos. De uma luz clareou, do cavalo caiu. Cego ele ficou, uma voz ele ouviu. Cristo então lhe falou: porque tu me persegues? E Saulo mudou. Lá se vai
voz ele ouviu, Cristo então lhe falou: porque tu me persegues? E Saulo mudou, o seu nome trocou. Lá se vai Saulo em seu cavalo, perseguindo os cristãos, e uma luz clareou. Do cavalo caiu, cego ele ficou. Uma voz ele ouviu, Cristo então lhe falou: porque tu me persegues? E Saulo mudou, o seu nome trocou, pregador se tornou. Lá se vai Saulo em seu cavalo, perseguindo os cristãos, e uma luz clareou. Do cavalo caiu, cego ele ficou. Uma voz ele ouviu, Cristo então lhe falou: porque tu me persegues? E Saulo mudou, o seu nome trocou, pregador se tornou. Paulo a muito salvou. Glória a Deus! Muito legal essa canção, hein? Que conta a respeito da conversão de Paulo. Ele que era aí um inimigo dos cristãos, mas ele teve um grande encontro com Deus e tudo se transformou na vida de Paulo. Ele se tornou um seguidor de Jesus, um apóstolo, um missionário. E como foi importante ele ajudar as igrejas ao redor do mundo, ele viajava anunciando essas boas notícias. Então, na investigação de hoje, vamos falar um pouquinho sobre essas viagens de Paulo, sobre essas igrejas que ele ajudou. E quais serão os livros que nós vamos ver que Paulo escreveu, que estão ali no Novo Testamento, hein, detetives? Então, pegue aí a sua revista Detetive Júnior, se você tiver, para anotar as pistas do mistério de hoje. E pegue a sua Bíblia, que é o seu mapa de investigações, que vai te ajudar a desvendar esse mistério, hein? Vamos lá? Partiu investigação! Vamos então, detetives, para mais uma investigação dessa série incrível que se chama O Livro Super Legal. Mas para entrar na investigação, você precisa falar a senha, que está lá em 2 Timóteo 3,16. Pode falar a senha. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. 2 Timóteo 3,16. Muito bem, dito a senha, vamos conhecer mais uma curiosidade sobre a Bíblia e também deve ser um motivo de oração. Temos conhecido aqui algumas nações, alguns países que necessitam de oração para que a distribuição da Bíblia chegue até a esses povos. Hoje vamos conhecer sobre um povo chamado Navajo. O povo Navajo mora no Arizona, nos Estados Unidos, no Novo México e em Utah. Esse povo é o maior grupo indígena dos Estados Unidos. Muitas pessoas do povo Navajo não sabem ler, por isso guardam todas as informações na memória. Eles também acreditam em maus espíritos e têm medo de feiticeiros. Então, detetives, precisamos orar para que Deus ajude os navajos alfabetizados a ler e a entender a sua própria Bíblia. Vamos orar também para que outros venham a conhecer a língua escrita, para que também possam ler a sua Bíblia. Então, não deixem de orar pelo povo navajo, hein, detetives? Muito bem, vamos então à investigação de hoje, que é a investigação número 11. E o tema dessa investigação é: as cartas do passado são importantes no presente? As cartas do passado são importantes no presente? Mas que cartas são essas que essa investigação vai falar, hein, detetives? Vocês já escreveram alguma vez cartas para alguém, detetives? Pois bem, há bem pouco tempo atrás, as pessoas escreviam e enviavam cartas
para aqueles amigos distantes. Ah, como era precioso receber aquela cartinha daquele amigo que estava morando em outra cidade. Mas, com o passar do tempo, antes da tecnologia e das mensagens pelo celular ou pelo computador, as cartas e as mensagens eram enviadas por mensageiros. Os mensageiros levavam as mensagens a pé, a cavalo, de barco, e alguns utilizavam até os pombos e as andorinhas. Era um serviço de correspondência aéreo. Mas com o passar do tempo, a forma de enviar cartas foi evoluindo até chegar aos serviços que conhecemos hoje. Além dos carteiros, as mensagens podem ser entregues virtualmente através da internet, pelo computador ou pelo celular. Tudo ficou bem mais fácil, não é mesmo? Agora que já sabemos um pouquinho sobre a história das cartas e sobre o envio de mensagens, vamos conhecer os livros da Bíblia que são chamados de cartas do Novo Testamento. Até aqui já sabemos, detetives, que o Novo Testamento é dividido da seguinte maneira: os 4 primeiros livros são chamados de Evangelhos. O livro de Atos é conhecido como o único livro histórico do Novo Testamento. Agora vamos conhecer os livros que são chamados de cartas do Novo Testamento. Agora pegue o seu lápis e a sua caneta e anote o mistério de hoje, que é: quem escreveu as cartas do Novo Testamento? Para quem e por quê? Quem será, detetives, que escreveu as cartas do Novo Testamento, hein? E para quem foi essas cartas e por que elas foram escritas? Para responder esse mistério, vamos investigar na Bíblia os livros de Romanos, capítulo 1, verso 1, Hebreus, capítulo 1, verso 1, Tiago, capítulo 1, verso 1, 1 Pedro, capítulo 1, verso 1, 1 João, capítulo 1, verso 1 e o livro de Judas, capítulo 1. Para desvendar o mistério de hoje, teremos que lembrar de um personagem bíblico, que provavelmente vocês já ouviram falar dele. O nome desse personagem é Paulo. Já sabemos que Paulo teve a sua vida transformada por Deus e ele passou a ser um dos apóstolos que levou a mensagem de salvação para muitas cidades ao redor do mundo. Paulo fez muitas viagens, mas não foram viagens a passeio, foram viagens missionárias. Paulo foi um grande missionário. Ele viajava para falar de Jesus às pessoas de todas as partes do mundo. Por onde ele passava, ele falava de Jesus, fundava uma igreja e não ia embora antes de deixar discípulos que pudessem ajudar a cuidar das pessoas e continuar falando de Jesus a outros. Mas, depois de fundar tantas igrejas, Paulo ficava preocupado. Sabe com o quê? Ele queria descobrir uma maneira de poder continuar ensinando sobre Jesus para as pessoas das igrejas que ele havia fundado. Então, ele teve uma ideia brilhante, detetives. Ele escreveu cartas. Essas cartas estão ali no Novo Testamento. Elas são chamadas também de cartas paulinas, porque foram escritas por Paulo. Paulo visitou muitas cidades ao longo de sua vida. Mas como poderemos saber para quais delas ele mandou cartas, hein? E como poderemos saber para quais pessoas Paulo também mandou cartas, se não temos os nomes dessas pessoas nesses mapas? Para saber para quem foi as cartas de Paulo, abra sua Bíblia no índice. Na primeira prateleira de cartas, temos ali o nome de 13 cartas que Paulo escreveu.
Na segunda prateleira de cartas, temos ali 8 cartas escritas por outras pessoas. Para saber mais sobre isso, vamos ver a primeira pista, pista número 1, que diz assim: descobrindo o autor e os destinatários de 13 cartas. Essa pista vai nos ajudar a entender quem escreveu as cartas, ou seja, quem foi o remetente, e saber para onde foi as cartas, ou seja, qual o destinatário dessas cartas. Já sabemos que a Igreja de Cristo cresceu muito rápido em diversos pontos pelo mundo. Os apóstolos precisavam organizar e orientar esse crescimento, e foi para isso que essas cartas foram escritas. O propósito delas era ensinar, aconselhar e instruir os líderes religiosos e os novos convertidos das igrejas que estavam se formando. Muito bem, agora, detetives, eu tenho aqui alguns envelopes e neles contém algumas informações para onde essas cartas foram. Eu preciso que vocês me ajudem a identificar quem escreveu as cartas e para onde elas foram. Vamos então à primeira carta. Ela diz assim: aos amados de Deus que estão em Roma. Quem será que escreveu essa carta e para que lugar foi, hein? Ah, muito bem, essa carta foi escrita por Paulo e ela foi endereçada aos romanos, na verdade, para a Igreja de Roma. Já sabemos que por muitos lugares onde havia passado, Paulo tinha fundado uma igreja. Porém, a Igreja de Roma não tinha sido uma dessas. Paulo ainda não conhecia essa igreja e em sua carta ele demonstra a vontade de estar com eles. A sua grande preocupação era com a união da igreja, pois havia grande diferença entre eles. Vamos agora ver a próxima carta. E ela diz assim: aos amados de Deus que estão em Corinto. E aí? Já imaginam quem escreveu e para onde foi? Ah, muito bem! Essa carta foi escrita por Paulo também, e ela foi destinada aos coríntios. A igreja de Corinto foi fundada por Paulo quando ele passou por aquela cidade, em sua segunda viagem missionária. Nessa carta, Paulo escreveu algumas orientações para que eles corrigissem os erros que estavam sendo cometidos. Vamos à próxima carta. Ela diz assim: aos amados de Deus que estão na região da Galácia. Essa carta não foi escrita para uma única igreja apenas. Foi escrita para um grupo de igrejas que ficavam numa região da Galácia. Os cristãos dessa região, durante um tempo, viveram com muita alegria o cristianismo. Mas, algum tempo depois, essa alegria foi se esfriando e, por causa disso, sérios problemas foram aparecendo. Paulo escreveu essa carta para chamar a atenção dessas igrejas, que estavam correndo risco de enfraquecer a fé. Vamos à próxima carta. Ela diz assim: aos amados de Deus que estão em Éfeso. Sim, Paulo também escreveu essa carta para os Efésios. Ele queria ensinar a esses irmãos que eles deveriam manter-se unidos em nome de Cristo, através do amor de uns pelos outros. Esse amor é tão importante que Paulo começa e termina sua carta escrevendo sobre ele. Agora vamos à próxima carta, que diz assim: aos amados de Deus da igreja de Filipos. Sim, essa carta de Paulo foi escrita para os filipenses. A igreja de Filipos foi fundada por Paulo quando ele esteve lá em sua segunda viagem missionária. Nessa carta, Paulo demonstra sentimentos de alegria e gratidão pelos filipenses, por causa do coração generoso desse povo. A amizade que havia entre eles era muito grande. A igreja de Filipos era uma igreja missionária.
E Paulo agradece as ofertas e o crescimento entre os irmãos. Vamos à próxima carta, que diz assim: aos amados de Deus da igreja de Colossos. Vejam, detetives, essa carta de Paulo foi escrita para os colossenses. Essa carta dizia que falsos cristãos estavam desviando a igreja de Colossos do caminho do evangelho. Paulo alertou as pessoas das coisas erradas que estavam acontecendo ali. Muito bem, vamos à próxima carta. E ela diz assim: aos amados de Deus da igreja de Tessalônica. Essa foi uma carta de Paulo para os tessalonicenses. Na verdade, Paulo escreveu 2 cartas para a igreja de Tessalônica. Essa igreja foi fundada por ele quando estava realizando sua 2ª viagem missionária. Nessa carta, Paulo tenta esclarecer algumas dúvidas sobre o retorno de Cristo e mostra a importância de viverem uma vida de oração para continuarem firmes na fé. Paulo também diz a eles que ele está contente com o progresso espiritual da igreja. Muito bem, vamos agora à próxima carta, que diz assim: ao amado amigo e filho na fé. Vejam, detetives, essa carta não foi para uma igreja, mas para uma pessoa. Para quem será que essa carta foi enviada? Essa carta foi enviada para Timóteo. Timóteo foi um grande amigo de Paulo e ele foi um colaborador do seu ministério. A amizade entre eles foi um exemplo de fidelidade e de confiança. Paulo considerava Timóteo como um filho, um verdadeiro filho na fé. Eles se conheceram na 2ª viagem missionária. Desde então, Paulo acolheu Timóteo e fez dele um discípulo que teria como missão levar o evangelho à Europa. Vamos à próxima carta. E ela diz assim: ao amado discípulo e irmão na fé. Mais uma carta direcionada a uma pessoa. E ela foi enviada para Tito. Tito, ele morava numa ilha chamada Creta. E Paulo era o seu discipulador. Ele deixou Tito com a responsabilidade de organizar igrejas. Paulo usou as palavras para incentivar o seu discípulo e irmão na fé Tito, pois ele tinha uma grande responsabilidade, e era escolher o líder da igreja e ajudá-los a crescerem na fé. Muito legal, não é mesmo? Vamos agora a mais uma carta, e ela disse assim: ao amado amigo e irmão na fé. Essa carta foi enviada para um homem chamado Filemão. Paulo escreveu para o seu amigo Filemão, que era uma pessoa generosa e boa. Ele se converteu ao cristianismo numa das pregações de Paulo. Viram, detetives? Descobrimos aqui 13 cartas de Paulo que estão lá no Novo Testamento. Elas são chamadas também de cartas paulinas. Vejam quantos conselhos ele escreveu aos irmãos que viviam nesses lugares. Vamos agora ler no livro de Filipenses, capítulo 4, verso 8, um desses conselhos que Paulo deu, que diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Viram? Esse conselho Paulo escreveu para os queridos irmãos que moravam em Filipos. Paulo foi realmente um grande missionário. Imagine anunciar Jesus em tantos lugares, detetives. E por escrever tantas cartas do Novo Testamento, Paulo é um importante escritor da Bíblia. Vejam, já descobrimos aqui uma parte do mistério. Agora estamos prontos para ir adiante e analisarmos a segunda pista, que também deverá nos ajudar
a esclarecer o que ainda está faltando. A pista número 2 diz assim: descobrindo o autor e os destinatários de 8 cartas. Temos aqui mais tarefas, detetives. Tenho aqui 8 envelopes de cartas que vocês precisam me ajudar a descobrir quem escreveu e para onde foram essas cartas. A primeira carta diz assim: aos crentes judeus. Quem será que escreveu essa carta e para onde exatamente ela foi? Essa carta, detetives, foi para os crentes judeus que estavam realizando cultos que nada tinham a ver com cultos cristãos. Eles faziam isso para fugirem de uma perseguição aos cristãos. Perseguição essa que estava crescendo a cada dia, uma situação que estava fazendo com que muitos cristãos desanimassem e abandonassem a fé. Sabem, essa carta foi enviada para os hebreus, mas não sabemos quem foi que escreveu essa carta. A certeza que temos é que o Espírito Santo de Deus é o autor divino de toda a Bíblia. Então, essa carta tem o mesmo valor que os outros 65 livros da Bíblia. Muito legal, não é mesmo? Então, essa carta tem o mesmo valor que os outros 65 livros da Bíblia. Que precioso, não é mesmo? Vamos então à próxima carta. E ela diz assim: aos crentes judeus que vivem em locais distantes. Essa carta não se dirige a uma igreja específica, mas ela é para toda a comunidade cristã que na época se espalhou por muitas nações. Essa carta foi escrita por Tiago. Tiago queria lembrar os cristãos sobre a necessidade de se tornarem praticantes da palavra e não somente ouvintes, pois era preciso demonstrar a fé e perseverança durante os momentos de dificuldades. Muito bom, não é mesmo? Vamos à próxima carta. E ela diz assim: aos cristãos perseguidos. Quem escreveu essa carta foi o apóstolo Pedro. Na verdade, ele escreveu 2 cartas para os cristãos que tinham se espalhado por vários lugares para fugir da perseguição dos romanos. Pedro sabia muito bem o que era ser perseguido por ser crente. Ele mesmo sentiu na pele muitas maldades só porque ele pregava a palavra de Deus. Mas ele foi paciente e não perdeu a esperança. Não deixou a amargura tomar conta do seu coração. Ele continuou seguindo o exemplo de Cristo e viveu uma vida obediente com muita fé. Que maravilha! Vamos então à próxima carta, e ela diz assim: aos filhinhos da fé. Essa carta foi escrita por João. Na verdade, ele escreveu 3 cartas para algumas igrejas que ficavam próximas umas das outras. Essas igrejas precisavam de conselhos que ajudassem a viver uma vida mais próxima do Evangelho de Jesus e ter a certeza da sua salvação. João também orientou sobre a existência de falsos mestres, que era um grande problema naquela época. Muitas igrejas foram contaminadas com ideias erradas sobre Jesus. Vamos agora à última carta. E ela diz assim: aos cristãos em perigo. Essa carta foi escrita por Judas. Judas, que era irmão de Tiago, não foi o Judas Iscariotes, hein, detetives? Nessa carta, Judas estava orientando os cristãos a terem cuidado com ensinamentos contrários ao que Jesus e os apóstolos ensinaram. Judas aconselhou a Igreja de Cristo a manter a firmeza na fé para obter sucesso nas batalhas da vida e sempre se lembrarem da volta de Jesus. Viram, detetives? Vejam quantas cartas descobertas. Agora já sabemos quem escreveu as outras cartas que compõem o Novo Testamento e para quem elas foram enviadas.
Vamos ler um trecho de uma dessas cartas? Lá em 1 Pedro 1,22 diz assim: Agora que vocês já se purificaram pela obediência à verdade, e agora que já têm um amor sincero pelos irmãos na fé, amem uns aos outros com todas as forças e com um coração puro. Viram, detetives? Esse é um conselho que Pedro deu aos irmãos que leram aquela carta. Amar uns aos outros de todo o coração e ardentemente. Esse conselho também serve para nós, pois Pedro foi um apóstolo que escreveu cartas para ensinar aos filhos de Deus sobre a vontade de Deus naquela época e nos nossos dias também. Vimos aqui nessa pista um conjunto de 8 cartas com remetentes, ou seja, autores diferentes. Por isso, elas foram agrupadas e chamadas de cartas gerais. Então, detetives, se alguém perguntar para você quantas cartas há no Novo Testamento, o que você vai responder, hein? Ah, muito bem! São 21 cartas no Novo Testamento. Parte delas são chamadas de cartas de Paulo e a outra parte de cartas gerais. Muito bem, agora vamos para outra pergunta do nosso mistério. Está lá na terceira pista, que diz assim: descobrindo por que as cartas estão na Bíblia. Por que será que essas cartas estão na Bíblia, hein, detetives? Como bons detetives, vocês devem estar se perguntando: por quê? Por que essas cartas estão na Bíblia se elas foram escritas tanto tempo atrás? Nos tempos antigos, se uma pessoa quisesse mandar uma mensagem a alguém que estava longe, como ela fazia? Sim, ela enviava uma carta. Assim, os crentes daquela época, quando queriam se comunicar com as pessoas das igrejas que conheciam, enviavam cartas. Às vezes, as cartas eram enviadas ao líder da igreja. Contudo, a maioria delas era para ser lida para toda a igreja. Paulo escreveu 13 cartas, 9 para igrejas e 4 para líderes detetives. E existem mais 8 cartas na Bíblia, que foram escritas por outros servos de Jesus. Tiago escreveu uma carta. Pedro escreveu 2 cartas. E João escreveu 3 cartas. E Judas escreveu uma carta. Vimos aqui que a carta aos Hebreus não sabemos quem a escreveu. Nessas cartas haviam palavras de conforto, também demonstração de amizade e vários ensinamentos, por exemplo. Lá em Efésios 6, de 1 a 3 diz assim: Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Vejam, detetives, esse é um ensinamento para os filhos que está na carta aos Efésios. Essas cartas estão na Bíblia porque Deus queria que os crentes daquela época aprendessem com as cartas escritas por seus servos. Mas Deus quer que os crentes de todos os tempos e épocas também aprendam com essas cartas, pois elas ensinam a andar como Ele deseja. Vejam, assim como no passado, Deus quer que você, detetive, que também crê em Jesus, leia essas cartas, pois elas foram escritas para você também. Elas o ensinarão a andar conforme a vontade de Deus. Amém? Então, diante dessas pistas e do mistério de hoje que foi, quem escreveu as cartas do Novo Testamento? Para quem e por quê? E aí, já sabem a resposta? Então a nossa eureka é... Tchan, 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 tchan! As cartas do Novo Testamento foram escritas por Paulo, Tiago,
Pedro, João e Judas, e uma carta tem um autor desconhecido, que é a de Hebreus. Elas estão na Bíblia para ensinar como se deve andar agradando a Deus. Viram, detetives? Os ensinamentos das cartas são para os crentes de todos os tempos. Amém? E aí, gostaram da investigação de hoje? Muito legal conhecer essas 21 cartas que estão na Bíblia, detetives. Cartas ali do Novo Testamento, escrita por Paulo, por Pedro, Tiago, João, Judas e tantos outros ali que enviaram cartas para outros crentes que estavam ali espalhados pelo mundo e que precisavam de uma palavra para continuar a caminhada deles como seguidores de Jesus. Essas cartas foram escritas para os crentes do passado e para os crentes de hoje também. Como são preciosos esses ensinamentos para as nossas vidas também, não é mesmo, detetives? Ensinamentos que nos ensinam como devemos viver como filhos de Deus, como seguidores de Jesus e como igreja. Cartas que nos encorajam a sermos melhores a cada dia, não é verdade? Então agora nós vamos agradecer a Deus pela vida de Paulo e de cada um desses discípulos de Jesus que escreveram esses livros tão preciosos, que são, na verdade, cartas aos crentes do passado e aos crentes do presente também. Vamos falar com Deus, cabeça baixa, olhos fechados, pensando em Deus e no fim, amém. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigada, Senhor, por tudo que aprendemos aqui nessa investigação. Obrigada, Senhor, pela vida de Paulo, Pedro, Tiago, João e Judas, esses homens que escreveram essas cartas, esses ensinamentos do Senhor para as nossas vidas. Ó Senhor, que cada dia mais possamos viver conforme esses ensinamentos, viver para agradar o Senhor em tudo o que fizermos. Te peço que o Senhor venha ajudar agora cada criança, cada junior, que assim como esses discípulos de Jesus entregaram a sua vida para o Senhor, para o seu reino, que cada um, ó Deus, possa tomar essa decisão de também colocar à sua disposição as suas vidas, os seus dons, os seus talentos, ó Senhor, e que eles possam cumprir a missão também de anunciar, contar para todo mundo a respeito das boas novas de salvação. Que o Senhor perdoe os nossos pecados, perdoe, Senhor, tudo aquilo que temos feito, que tem entristecido o Senhor. Que o Senhor nos ajude a cada dia mais crescer, crescer, crescer no conhecimento da Tua Palavra. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, antes de saber qual é a atividade de hoje, nós vamos louvar ao Senhor mais uma vez com uma canção que se chama Vamos Salgar. Diz assim: vamos salgar a terra, trazer alegria e sabor à vida por onde a gente passar. A Bíblia diz que nós somos sal da terra, detetive, sal da terra e luz do mundo. Então a nossa missão aqui nessa terra, assim como Paulo, Pedro, Tiago, João e Judas, que tiveram a missão ali de escrever para outros crentes e ajudar nessa caminhada, você e eu também temos essa missão de trazer sabor à vida das pessoas que não conhecem a Jesus e aquelas também que já são os seus seguidores. Vamos louvar ao Senhor? Somos o sal da terra.
O sal é bom, pode até curar e muitas feridas sarar. Você e eu podemos levar ao coração ferido o amor de Cristo que tudo vai restaurar. Somos o sal da terra, vamos salgar, Vamos salgar! trazer alegria e sabor à vida por onde a gente passar. E o que mais, hein? O sal é bom pra purificar, limpar e conservar. Você e eu podemos levar ao mundo tão perdido perdão de Cristo que tudo vai mudar. Somos o sal da terra, vamos salgar, trazer alegria e sabor à vida por onde a gente passar. E aí, crianças, como é que a gente pode salgar? Com um sorriso, uma oração, com um abraço, Claro! uma canção, servindo as pessoas, pois o amor de Jesus está em meu coração. Somos o sal da terra, vamos salgar, trazer alegria e sabor à vida por onde a gente passar, por onde a gente passar, por onde a gente passar. Vamos salgar. Glória a Deus, é isso aí. Vamos salgar a terra, detetive, servir as pessoas, porque o amor de Jesus está, aqui, no meu e no teu coração. Amém? Agora é hora da atividade. Preste atenção às orientações da atividade de hoje, hein? Para a atividade de hoje, você vai precisar de papel, lápis e canetinha. E você vai escrever, detetive, e desenhar uma carta missionária. Sabemos que, assim como os discípulos e os apóstolos viajaram pelo mundo para falar de Jesus, ainda hoje existem missionários espalhados pelo Brasil e pelo mundo para pregar o Evangelho. Esses missionários precisam ser encorajados para que eles permaneçam firmes e fortes na fé em Jesus, nessa tarefa, nessa missão. Então, nessa atividade, nós vamos escrever uma mensagem para incentivar e encorajar esses missionários. Dizer como eles são importantes, dizer que estamos orando por eles, dizer que estamos orando para que muitas pessoas sejam salvas através da palavra de Deus. Você também pode escrever versículos, fazer um desenho bem bonito, demonstrando todo o amor e apoio à obra missionária, detetives. Vamos lá, vamos fazer essa carta missionária? Mãos à obra? Muito bem, como nós vimos para a atividade de hoje, você vai escrever aí, vai fazer uma carta missionária, detetive. Já sabemos que existem missionários espalhados por todo o Brasil e por todo o mundo. Homens e mulheres do Senhor Jesus que estão ali, cumprindo a missão de anunciar que Jesus é o Salvador. E muitos desses missionários ali passam por momentos difíceis, momentos que eles ficam desanimados diante de tanta perseguição, de tanta dificuldade que eles enfrentam. Então, nessa atividade de hoje, você vai escrever ou vai fazer um desenho animando, alegrando o coração desses missionários que estão aqui espalhados. Alguns estão dentro das tribos indígenas, outros estão ali falando de Jesus para povos distantes aqui do Brasil, né? Países como a China, a Coreia, onde os missionários têm que viver escondidos. Tá pensando que é fácil? Não é não.
mas tudo isso eles fazem por amor a Cristo. Então nós aqui precisamos sustentar esses missionários orando por eles, pedindo que o Senhor guarde eles, que eles sejam guardados e livrados de todo mal. E também precisamos animá-los através das ofertas e através de cartinhas como essa que nós vamos fazer agora. Depois que você fizer a sua cartinha, você vai deixar ali no Ministério Infantil da nossa igreja, que nós vamos encaminhar essa cartinha para a Junta de Missões, que ela dará o destino da cartinha de vocês para esses missionários. Para quem não sabe, a Junta de Missões nacionais ou mundiais, ela sustenta esses missionários que estão ali espalhados pelo mundo. Vamos lá, vamos fazer mãos à obra. Agora você que é Detetive Júnior, pegue aí a sua revista, que nós vamos corrigir as provas do mistério de hoje. Vamos lá? Muito bem, ficamos por aqui na investigação de hoje, que foi incrível conhecer a respeito dessas cartas que estão ali na prateleirinha de cartas do Novo Testamento. Tanto as cartas de Paulo, quanto as cartas gerais, essas cartas preciosas, com esses ensinamentos preciosos para todos os cristãos espalhados pelo mundo, tanto os cristãos do passado, quanto os cristãos do presente. Essas cartas nos ajudam a viver de forma que agrada a Deus, detetive. Se você é um seguidor de Jesus, você tem que viver para agradar a Ele. Combinado? Muito bem. Então, domingo que vem teremos nossa última prateleira ali do Novo Testamento, que é uma prateleira que vai falar sobre um único livro, um livro profético, que é o livro de Apocalipse. Então, se eu fosse você, não perderia por nada a investigação do próximo domingo, hein? E vocês, crianças que têm participado do nosso culto infantil online, às 17h30, teremos ali o nosso encontro através do aplicativo Zoom. Nós estamos aprendendo sobre alguns lugares da Bíblia. Nós estamos embarcando numa grande aventura, numa grande viagem e estamos conhecendo os lugares da Bíblia, detetives. Então, se eu fosse você também, passava lá no nosso culto infantil para essa grande aventura, hein? Espero que você tenha uma semana aí muito feliz, muito abençoada, na sua casa, na escola, por onde você for. Mas nunca se esqueça, hein? De buscar, ler esse livro durante a sua semana também. E aí você vai crescer um pouco mais na fé. Combinado? Um grande beijo, Tchau!